Podcast Arte e Notícia, com Fredo Júnior. Gente de longe e de perto, tudo bem? Começamos mais uma edição do nosso Arte e Notícia, aqui diretamente dos Estúdios Pinheiros. Sempre em nome, sim, de Ortiz Contabilidade e Condomínio, Djalma Mecânica, Multimarcas, Serra e Brindes, aqui ó, tá vendo? Muito bem. E também o site O Independente, além de Gilson, ei Gilmarzinho querido, é isso aí. E a gente sempre trazendo para vocês aqui novidades, informações, mas sobretudo com um olhar humano. Por aqui já passaram empresários, artistas, professores, diversas personalidades. E hoje eu trago mais um artista, mas também um educador. Meu amigo particular, um dos grandes mestres da arte musical de Araras e um grande ser humano. Obrigado, professor Nielt, conosco nesse episódio aqui do Arte e Notícia. É uma honra recebê-lo aqui. É um prazer estar aqui nesse podcast, primeiro podcast que eu participo. Você está de brincadeira? Primeiro. Mas que honra! Aliás, eu acho que você é um dos pioneiros aqui na cidade. Não, tem mais gente fazendo coisa boa, produzindo verdade, coisa boa por aí. Que bacana. Que joia, mas é uma honra. É um Para mim, prazer enorme estar junto com vocês aqui. Que bom, eu fico feliz e a gente fica bastante com mais responsabilidade ainda, né? Já que é o primeiro, a gente tem que ter todo um cuidado aí. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta para a sequência do Arte Notícia. Hoje recebendo o professor Nielt, nós vamos falar sobre música, nós vamos falar sobre trabalho musical, né? A profissão de músico, né? E outros assuntos que permeiam esse nosso ofício tão maravilhoso. Eu, se fosse você, ficaria aí. Muito bem, voltamos aqui no Arte Notícia. Olha, tomar uma aguinha, porque a garganta seca, o ar compromete um pouquinho a gente. Mas a gente segue firme aqui, né? A gente vai tentando aí. Lembrando que você pode falar conosco, você pode sugerir pautas, pode criticar, pode bater o papo, também vale elogiar. 19 989 07 1252. 19, está passando aí na sua tela. 989 07 1252 é o zap do Arte Notícia. Nós estamos no YouTube, lá no Arte e Notícia, e também nas redes sociais, Instagram e Facebook, no @Arte e Notícia. Professor Nielt, aliás, episódios atrás, recebemos aqui uma pessoa muito querida e muito importante, tanto para você quanto para mim. Aqui eu parafraseei o Lulu Santos, né? Quanto para você, quanto para mim. O José esteve aqui. O José. E ele faz uma citação a você também, bastante comovente, agradecendo, né, a formação dele. E a gente vai chegar no José, mas eu comecei pelo José porque a história dele, acho que é uma história que nos identifica e acaba nos ligando, né, indiretamente, né? Com certeza, é um menino extraordinário, né, que teve, assim, que eu tive o privilégio de trabalhar com ele desde da pré-adolescência aí até a mocidade dele, e rendeu tudo isso que a gente viu, né? Como eu posso dizer para você, até onde ele chegou, né? Mas tem muito que voar ainda, né? Tem. Eu até falo no episódio, e sempre falei isso, que eu me lembro que eu disse pro então diretor do SESI na época, quando aconteceu do contato com o José, enfim, né? E tudo passou por um vídeo dele tocando rock. Olha que coisa de louco, hein?
Eu já tinha visto ele tocando música clássica, aliás, vigorosamente, né? Uhum. Mas ele tocando Led Já- Zeppelin, Stairway to Heaven, Ah, eu até brinquei aqui com ele. A minha visão dele foi, naquele momento, o Carlão estava com a gente aqui, como se ele estivesse numa campina e ele fosse um potro selvagem indomado, ou indomável, que ele tocava aquilo com um vigor, uma força, uma verdade, cara. Eu falei, que é isso? Isso é um diamante, né? Eu não sou pianista, nunca fui, mas a gente que é do métier, a gente saca sim. quem é do ramo e quem não é, né? Sim. Quem tem bala na agulha para chegar e quem não tem, né? E, cara, foi sensacional aquilo. Eu me lembro que eu falei pro Laor, e depois eu vi seu comentário na minha postagem a respeito do José do Dia lá que ele foi Sim. pro Caldeirão, o Caldeirão do Mignon. É bom deixar claro isso. E que você falou lá, o nosso menino tá voando, né, tal. E foi o que eu disse pro Laor, que eu mandei o vídeo dele, só o trechinho do Stairway to Heaven. Conto isso no episódio, quem quiser assistir, assista. É uma lição de vida que envolve pais, um menino, a família e valores, né? Sobretudo valores, né? E por que eu estou falando isso, abrindo essa conversa com o Nielt? Porque eu sei que o Nielt gosta demais. Eu não vou ficar no campo do gostar. Acho que a nossa relação com o José vai além do gostar, né? Com certeza. É admirar, é amar, porque a gente acabou se envolvendo com a família, né? E aí eu me lembro que eu mandei o vídeo e 15 minutos depois o Laor mandou para mim assim, uns prints e uns áudios, gente perguntando quem que é esse menino, tal. E a minha resposta para ele foi assim, Laor, Araras é pequena demais para ele precisa voar. Né? Então, vê-lo hoje, acho que você como o primeiro professor dele, né? Um dos primeiros, né? Ele chegou numa instituição que eu trabalhava e a professora, ela viu que ele tinha uma virtuosidade diferente e por mais que ela, uma professora especialista em condições, né, neurotransmissoras, que é a Juliana Hipólito. Pode falar aqui, a Ju. A Ju foi minha aluna fui tutor. Você foi tutor dela da UFSCar, né? Da UFSCar, na licenciatura de música. Uma grande profissional. Então, ela teve essa sensibilidade de... Aliás, vamos fazer um jabazinho dela aqui? Ju, qualquer dia você vem aqui. Passo a passo, né? Passo a passo. Escola passo a passo. Depois você manda a conta. Então, e eu trabalhava com ela e ela teve essa sensibilidade de passar o José para eu trabalhar, né? Até por uma afinidade, por causa dele ser bem introvertido, né? Então, você também era um menino quieto? Eu sempre fui. Eu tive meus problemas na escola também, por ser um menino quieto. Eu tive a minha... Então eu me identificava bastante com ele. Cheguei... Normalmente, quem sofreu algum tipo de... Aqui a gente pode falar a verdade, nós estamos falando de humanidade, né? Eu digo sempre isso. Quem sofreu qualquer tipo de preconceito na vida, qualquer que seja, tá? Quem sofreu é a única pessoa, ou são as únicas pessoas que conseguem se identificar com quem também sofreu. Quem nunca passou por uma crise de sofrer na pele essa questão do preconceito, de carregadores e traumas em relação a isso, jamais vai entender o que a gente está falando aqui. Com certeza. Quem passou, volto a dizer, seja qualquer tipo de preconceito, essas pessoas, elas têm capacidade de acolher outras. São as que mais têm capacidade. Com certeza. Eu lembro que, na minha infância, no começo da década de 80, até meados de 80, ser evangélico era assim, uma situação que hoje é fácil, hoje tem a população evangélica, ela cresceu muito, ela né? cresceu bastante, porém
nós éramos minoria, Sim. então tinha os bordões que era crente, e você já sabe o final da frase, Sim, sim. né? Quando crente, na verdade, é a pessoa que crê. Sim, né? Mas era legal, gente, a chamada. Olhando hoje assim, a gente fala, pô, que legal. Então, que nem eu desde criança, eu sempre tive contato com a música. Então eu morava numa casa de parede e meia, que eu estava soprando meu instrumento lá, tocando louvor, eu escutava lá, bater na parede, porque queria que eu parasse com aquilo, entendeu? Então, a gente que sofre censuras ou sofre dessabores, a gente sabe entender. Sim. Né? A gente sabe... Consegue identificar, consegue se pôr na situação. Mensurar, né? Acho que a empatia é mais, como eu vou dizer para você, ela é mais latente, né? Sim, exatamente, é a palavra Acho correta. Acho que é isso. Você falou do negócio da igreja aí, a gente estava falando do José, e então acho que é justamente por conta disso que você tenha se identificado com ele. Você falou da igreja, você nasceu dentro da igreja, né? Sim. Você acho que você não foi parido dentro da igreja, mas nasceu. Sim, né? Assim como eu também nasci aos 6 anos de idade para a fé na Igreja Batista, da qual eu tenho um carinho enorme, pela qual eu tenho um carinho enorme, e é uma referência na minha vida até hoje. A igreja, ela é uma grande reveladora de talentos. Com certeza. Né? Eu conversei isso com o nosso querido Edson. Edson, isso. A gente estava falando sobre essas questões, né? E ele fala que ele conheceu a arte, foi despertado pela arte na igreja. Eu posso dizer para você que foi a mesma coisa comigo. E quero falar, eu já falei isso algumas vezes, vou falar novamente. O dia em que eu me lembro, cara, com 6 anos de idade, 6 ou 7 anos, de quem tocava o violão na igreja, quem tocava o piano. A primeira música que eu ouvi na minha vida dentro da Igreja Batista, fora os hinos do cantor cristão que são maravilhosos, né? Mas eu me lembro de ouvir com toda a perfeição. Hoje ele é pastor da Igreja Batista, não sei se mantém o nome, se é outra missão, que é o Ezequiel Barros. Advogado, inclusive, mas meu amigo há muitos anos. E ele tocava na Igreja Batista, e a música, eu me lembro como se fosse hoje. O Glória para Sempre, no violão, né? Falei, cara, que coisa legal, tal. Mas eu fui despertado para valer mesmo o dia que eu conheci um cara chamado Ednelson da Silva. Opa. Tocando num sábado à noite, numa missão da igreja que eu comecei a frequentar, enfim, minha mãe frequentava, meus pais. E eu fiquei fascinado de ver o Ed, cara, porque ele era... O Ed é um cara incrível, né? E ele, com aquelas correias anos 70, uma guitarrinha Fink branca, que ele tem até hoje. Eu olhei para aquele cara e falei, velho, é isso que eu quero fazer na vida. E eu digo sempre, Neut, eu acho que você vai concordar comigo, eu tenho uma dívida de gratidão com os meus pais. Porque apesar de todas as imperfeições que os nossos pais têm, e aí quando a gente se torna pai e mãe também a gente vai ter, né? Eles deixaram um legado de fé na minha vida, que foi uma fitinha cassete dos Vencedores por Cristo, Louvor 1, e o som dos violões do Louva a Deus. Louva a Deus e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Bonito isso, né? É isso. Eu também tenho uma dívida de gratidão muito grande com meus pais. Hoje, minha mãe já não está mais entre nós, né? Eu gostaria que ela tivesse, né, no nosso meio para ela ver, né? Até então, em 2017,
ainda não tinha me formado, ainda não tinha graduado em música. E isso dá um vazio na gente, assim, mas Você tem mais irmãos. eu tenho mais uma irmã. Mas em compensação, entendeu? O que ela pôde fazer em vida, ela fez, né? Meu pai também, eu tenho uma história muito bacana. O meu envolvimento com a música... Você viu que o negócio aqui é coração. Né? Sim. O meu envolvimento com a música, eu desde criança, meu pai, como eu falei para você no release, meu pai... Também era trompetista. Trompetista amador, né? Músico da congregação. Hoje, ele ainda é músico da congregação. Meu pai é de trompetista. Meu pai está com 76 anos. E aos 12, ele tem 64 anos. 64? De músico. De músico. Ele está com quanto? Ele está com 7,5. 7,5 e 64 dentro da congregação. Aliás, me permita fazer um comentário aqui. Claro. Existem duas denominações cristãs que têm uma base de formação musical maravilhosa. As duas são, eu falo aqui com toda tranquilidade, com toda, né, e tentei fazer pontes, viu, para a gente estender a nossa escola de artes, enfim, para esses polos, né. Não foi possível, tomara que o futuro seja possível isso. Que é a congregação cristã, maravilhosa na escola de formação musical, sobretudo dos metais, né? Cordas também. Cordas também, maravilhosas. Assembleia é mais metais, né? Assembleia acho que é mais centrada nos metais. Mais voltada para metais. Né? Mas são duas escolas incríveis, cara. Grandes músicos saíram de lá. Grandes músicos estão lá. Né? Eu me lembro que nós tocávamos lá no Espírito Santo. Nós tínhamos uma banda. Eu era menino, eu era meio mascotão da banda na época. O meu irmão, o Charles está ouvindo agora. Como é que chamava mesmo, mano? Aqueles meninos lá acho que era da Assembleia do Aribiri, não sei se era do Aribiri, que é um bairro de lá, eu não me lembro exatamente. Uma igreja bonita e tal. Era um trio de metais que entravam na banda. Meu, era um outro nível. Trompete, bônus, saxofone? É o trio, né? É o trio básico. Brass, né? Maravilhoso, cara. Maravilhoso. E a maioria dos músicos, né, dos artistas, eles são estudiosos. Mas a gente percebe que um dos fundamentos dessas comunidades é que todos envolvidos ali, praticamente todas as pessoas que frequentam aquele lugar, independentemente de serem músicos profissionais ou não, estão ligados com a música de uma maneira. Com certeza. Estou exagerando aqui? Não tá. É como se fosse um fundamento mesmo, um princípio da filosofia de vida, né? Seria, não é? No caso, né? Eu trabalho com o pastor Ailton Bersano no Ministério Renovar. Eu faço orquestração lá no Parque das Árvores. No Parque das Árvores, na Pacanhela. O melhor bairro da cidade. Eu também moro lá. Então, acabou. Tá resolvido. É isso aí, nós somos da perifa mesmo. Isso aí. E faz tempo que a gente morro. É isso aí. Literalmente, né? Literalmente. Então, assim, eu percebo que os ministérios, as Assembleias de Deus, eles têm mais facilidade para voltar para o mainstream, para ser um músico comercial, né? Porém, a filosofia de ensino da Congregação Cristã do Brasil, ela é mais voltada como uma ferramenta litúrgica, né? Uma ferramenta, um auxílio, simplesmente um auxílio para o canto congregacional, né? Aí, o que acontece? A liturgia, um apoio à liturgia, um apoio ao rito ali. É simplesmente isso, entendeu? Mas apenas, mesmo assim, é de uma relevância impressionante, cara. Sim, mas tem algumas figuras que acabam furando a bolha, entendeu? Acabam conhecendo a música, a linguagem mais profissional, acabam se envolvendo com a música fora do ambiente litúrgico. Eu nunca mais vi esse menino. Eu o conheci há muitos anos. Acho que no começo dos anos 90.
Acho que era um violinista. Itamar. Itamar. Onde anda esse Itamar? Itamar, ele... É um talento impressionante. O Itamar, ele é filho... domingo sim, domingo não, eu toco com o pai dele, que o meu sogro atende uma... É como se fosse uma célula, um culto para evangelização numa chácara ali no Barra da Espinha. E agora me sumiu o nome do pai dele. Mas onde anda o Itamar? Porque o Itamar, se não me engano, ele está em Sumaré como agente de trânsito e toca ainda na noite saxofone. Maravilhoso. Acho que saxofone e violino. Era de um talento assim. Eu acho que já faz uns 25 a 30 anos que eu não vejo. Eu acho que uma das últimas vezes que eu vi foi meados de 93, 94, alguma coisa assim. Sabe por quê? Entrega a idade, né? Não é, cara. Em 91, você sabe que eu fui um dos primeiros baixistas da orquestra do Maestro Raul? Verdade, eu aprendi contrabaixo lá também. Eu desisti do contrabaixo de arco. O arco não dava certo. Eu com o Arnaldinho, Landgraf. Eu lembro, o Arnaldinho é um grande baixista. Grande baixista. Eu desisti, eu parei, não é pra mim não. Não tive a disciplina necessária. Estava mais ligado na questão do popular, né? Então, e faz muita falta isso. Né? Enfim, mas o trabalho e a formação da igreja é maravilhoso. Então você é de uma safra, né? Eu venho mais de uma formação popular, né, da igreja dos anos, influenciado muito por Vencedores por Cristo, por Logos, Grupo Semente, Janires, Rebanhão, Pereré, uma geração que foi bem diferente. Comunidade da Graça, Ademar de Campos, naquela época. E você vê, a congregação, pelo fato da gente estar ali só como ferramenta, né, a gente acaba não conhecendo, a gente não conhecia nada disso, entendeu? Os cantores que estavam despontando, Oséias. Mas vem cá, o seu Guilherme da Caravan não levava disco lá para vender em frente à igreja? Imagina, não. Não podia? Não, é diferente. Você lembra dele? Ele era um senhor, ele vendia discos, muitos dos meus discos eu comprei dele. Ele ia na frente das igrejas para fazer venda e tal. Alguma coisa, só que a gente acabava conhecendo, tipo Trio Falavinha, né? Você falou do Oséias. Mas assim, era muito difícil. Luiz de Carvalho. Chama uma... Então, uma referência. Eu não conheço, porque a doutrina nossa acaba deixando a gente mais fechado ao ensinamento musical ali. Hoje nós estamos na edição 5 do Inário, né? Nossa partitura musical e é como se fosse uma grade de coral, nossa orquestra. Sim. Primeira, segunda, terceira e quarta voz, soprano, contralto, e todos tenor, cantam baixo e contrabaixo. Lendo, né? Exatamente, e todos cantam lendo. E ela é uma música mais homofônica, entendeu? Alguns hinos que ele tem alguma regra de contraponto, né? Mas é uma música mais homofônica. Mas voltando ao assunto. Só uma parte aí. Diretor, cadê o reloginho? Tá lá. Tá bom. Voltando ao ponto da abertura, o nosso material de trabalho não é o Inário, né? E alguns métodos de aprendizagem. Hoje nós trabalhamos com Almeida Dias, para metais, madeiras. Mas não passa pela Bona? O Bona, nós temos, a congregação, ela utilizou o Bona até meados de 90, até o final de 90. Aí teve um de nossos membros, nossos irmãos, não sei se você fez Tatuí? Não. Ele era professor de tuba em Tatuí também, que é um dos músicos que conseguiu furar a bolha do conhecimento. Quem é? Ronaldo Almeida Dias. Já ouvi falar dele. O Metro Almeida Dias. É dele? É dele, é a autoria dele. Mas é mais didático, é mais fácil do que... Então, ele fez uma interatividade com as disciplinas.
o método dele começa com o campo harmônico do instrumento, né? Depois a escala cromática para ensinar a digitação do instrumento, depois a parte rítmica. Só que assim, ele vai numerado em sequência, mas só que ele tem uma tabela. Me corrija se eu estiver enganado. O método Bona exatamente começa pelo ritmo, né? Ao contrário. Né? Sim, o Bona Há profissionais... é um método de notação musical e rítmico também. Que tem um auxiliar também dele, que é o Pozzoli, né? O Pozzoli é mais rítmico mesmo. Então, o Pozzoli foi um avanço, né? No ponto de vista do estudo, né? Sim, sim. E você comunga da ideia que, por exemplo, antes de você trabalhar conceitos harmônicos, o trabalho ritmo ele seria mais importante? Primordial. Né? Primordial. Entender o tempo de nota, valor, toda essa questão. Sim. Há uma dificuldade imensa, né? A figura musical, a figura de valor, né? Atrelada à notação musical, né? É primordial. Como eu ia dizendo, o Bona, ele foi usado até no final de 90. Mais classicão, né? Sim, assim, ele era o Metiolate que ardia, vamos falar assim, né? É verdade. Depois o Ronaldo, ele fez um método interativo. Ele conseguiu fazer uma transição. Exatamente, ele fez um método de divisão completo também, com as lições do Pasquale Bona, né? E usando o Pozzoli. Não, com uma interatividade, e a mesma coisa que ele fez com o método de metais, que foi por fases, ritmo, depois intervalos, depois flexibilidade. Então ele foi estendendo as técnicas e, por último, a interpretação. Entendeu? Entendeu. Ele foi a execução do instrumento. Isso, a execução do O que nós estamos falando aqui pode parecer meio papo de grego. Quem é músico sabe o que nós estamos falando. São coisas tão importantes. É teoria musical. Isso serve para qualquer instrumento musical, inclusive a voz. Inclusive a voz. Então, às vezes, você fala assim, mas a minha voz é um instrumento, a sua voz é um instrumento. Não sei se você sabia disso, mas a sua voz é um instrumento. Natural, né? Convivendo com tudo isso dentro da igreja, dificilmente um rapaz, né, como você, já dado com uma certa, já meio que vocacionado para a arte, né, dificilmente escaparia de trabalhar com ela. Né? Não ia ter como. A princípio, eu achava que eu ia ser motorista, igual meu pai. Eu larguei os estudos, achando que não ia haver necessidade. E vou falar uma coisa para você que você não sabe. Eu larguei os estudos, um dia eu senti a necessidade. Falei assim, e agora? Eu nem motorista e nem... Entendeu? É aquela história de quero tocar piano e completou a idade, não sabe tocar piano, não sabe fazer outra coisa. Eu estava numa sala de aula do EJA, no SESI. E você lembra que você foi fazer uma palestra lá? Eu? Você foi fazer uma palestra, você foi convidado da professora Poliana. Você estava na Rádio Fraternidade ainda. Poliana? Não foi da Lúcia? Eu não sei, eu sei Acho que foi da Lúcia Martini. A anfitriã sua aquele dia foi a Lúcia Martini, minha amiga querida e tanta... E você deixou uma frase no final, motivacional, que eu agarrei aquela frase. Eu? Na nossa pré-conversa, eu queria falar para você, mas eu deixei para falar aqui. Você tá brincando, não lembro disso. Você não vai me fazer chorar, né, velho? Pelo amor de Deus. Mas você deixou. Você pode, não tem idade, não tem obstáculo e não tem limite. Se você quer, você faz. Puxa vida. E eu agarrei aquilo lá e desde então eu não parei mais de estudar. Entendeu? A gente estava falando do Isaías Martins, na nossa prévia. Oliveira Martins, abraço. Grande Oliveira. Trazer você aqui, hein, velho? Oliveira Martins, eu trabalhava de segurança aqui no Happy Day. E um dia a gerente falou assim, precisando de um cara com perfil de comunicação para gerenciar isso aqui.
Você conhece alguém? Eu indiquei. Ele foi Um trabalhar. simples segurança, né? Eu indiquei ele para trabalhar lá, ele trabalhou tempo. Nesse espaço de tempo, ele tinha abandonado, acho que a faculdade de engenharia, estava atrelado ao marketing, comunicador, né? E ele voltou, acho que fazer o MBA dele. E ele falou assim, por que você não volta a estudar? Né? Ali, O Oliveira, que é oriundo da congregação, né? Também, Filho da congregação. saxofonista, filho de pai saxofonista também. Né? E ele falou, volta a estudar, é cedo. Né? Eu não tinha até então ouvido a sua palestra. Eu me lembro, cara, que a Lúcia ligou para mim, pra gente falar sobre algumas coisas. Eu falei, Lúcia, mas eu nunca fiz isso na vida. Eu falei, não, mas vem cá, a gente conversa e tal. Mas deu fruto. Cara, eu não sabia disso. E confesso a você que você me quebrou aqui. Aí você falou um negócio, mas eu ali, pro Oliveira, um simples segurança. Meu irmão, as maiores coisas dessa vida foram feitas e realizadas por gente simples. Exatamente. Né? O maior exemplo de empatia, acolhimento, de inclusão, que é ou que são, né, atributos do Evangelho, foram feitos por um rapaz periférico de Nazaré. E olha onde ele nasceu, hein? Entendeu? Periferia. Né? E quando a gente fala periferia, não é nenhum tipo de palavra que tem aí uma conotação de constrangimento, muito pelo contrário. Porque na periferia a gente tem tanta coisa, a gente vê a vida real. Não é? É fácil a vida nas redes sociais hoje em dia. Na nossa época não tinha isso. Não tinha. Né? O máximo que a gente tinha era, acho que de tecnologia, 30 anos atrás, nós estamos falando de 30 anos, são 94. 32 anos atrás, 94, o máximo, eu me lembro que, eu falo essas coisas, eu me lembro que a gente fazia sustação de protesto no banco, usando telex. Você falou esses dias, acho que na entrevista da Amanda, acho que eu vi um trechinho. Sim. Mas nem imaginar que o mundo pudesse ter isso aqui. Imagina. Era um negócio completamente fora de cogitação. Telegrama era a coisa mais rápida. Já viu o telegrama? Já usou um telegrama? Eu espero que você tenha usado, porque eu acho que não sei se existe mais. Mas era a coisa mais rápida para se fazer, lembra? Só mandar um recado rápido e tal. Mandava telegrama. O mundo ficou muito acelerado. Ficou. Né? E aí a gente percebe que com o surgimento das redes sociais, do mundo perfeito, o imediatismo, né? A maioria das pessoas que estão lá colocando coisas, todos nós colocamos, é óbvio, né? Rede social é rede social. Eu cheguei num ponto de não querer mais. Não sei se você já passou por isso também. Falei assim, peraí, precisa de um tempo. Mas às vezes por dever dos ossos do ofício e tal, né? Você acaba Sim. tendo e tal. Mas tem muita gente triste se fazendo de alegre na rede social. Sim. Né? E o mundo é real. E o que falta hoje é essa coisa do contato. Sabe que a ideia do Arte Notícia é justamente essa. Eu falo assim para as pessoas, mas é entrevista. Não, não é uma entrevista. Nós não estamos entrevistando ninguém, nós estamos conversando aqui. Verdade. Porque a gente tem que tirar das pessoas aquilo que melhor elas têm. Eu penso assim, ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente mal. Saúde. Perdão, Saúde. É gravado, mas vai ao vivo. O que eu quero dizer com isso? Nelte, esse mundo tá tão maluco, cara, que falta tempo, as pessoas não têm tempo de se olhar, de olhar nos olhos e dizer assim, sabe? Tamo aí. Solidariedade. Eu não estou falando de discurso, eu estou falando de coisas mínimas. Exatamente. De você entender que atrás de alguém e de um momento que qualquer pessoa passa, tem um ser humano que está lidando com dores, com situações que a gente nem imagina. Não é? Tá todo mundo... Uma frase que o professor Felício falou, tá todo mundo querendo ser um orador e ouvidor, né? Deixou... Baseado numa frase também do Rubem Alves, né?
Tem muito curso de oratória, mas não tem curso de escutatória. Exatamente. Né? De você parar para pensar e falar assim, o que eu vou aprender com essa pessoa? Então, quando você fala a respeito um simples segurança, é a simplicidade que vence o medo, é a simplicidade que vence a falta de oportunidades, é a simplicidade que ganha o mundo, cara. Eu fiz a minha graduação, mas a minha faculdade foi durante esses 5 anos que eu trabalhei nessa empresa. E valeu a pena, né? Valeu. Cada dia, cada minuto. Dia. O diretor que passava e dava bom dia, e às vezes aquele encarregado que achava que galgava o lugar do diretor, passava pela gente assim, né? Como se a gente não existisse. Vermes malditos. É sério, algumas pessoas são assim, né? A gente esquece de algumas situações que cargos, por exemplo, cargo público, é temporário. Estou, né? Eu não sou. Cara, eu sempre disse isso. Isso eu aprendi há muitos anos com uma amiga que faz tempo que a gente não conversa. Se você estiver assistindo aí, tenho saudade das nossas conversas, viu? E ela dizia o seguinte, muitos anos, ela trabalhou na administração pública. E eu escutei disso dela há muitos anos, há mais ou menos uns 10 anos, por aí. E eu sempre tive comigo isso, cara. Nós estamos. Quanto tempo a nossa centelha vai brilhar? Eu estou aí, acho que quando a gente soltar esse episódio, não sei se já passou o dia 12 de dezembro, né? Não sei. Mas vamos lá. 53 anos, será que eu vou conseguir fazer 53 anos? Não sei. E amanhã? E amanhã? Ninguém sabe. Exatamente. Você tem certeza do que amanhã você vai acordar? Você vai... Não tem. Eu almejo. A gente espera, né? Tal, mas e aí? E se o universo diz assim, ó, venceu aí o cartão de validade, já deu. Numa das minhas estadas por essa empresa de segurança, eu fui parar na portaria de um hospital. Mais precisamente num pronto atendimento. E domingo de manhã, né, a escala era 12/36, domingo pela manhã, 6 horas da manhã eu tinha que estar lá, um domingo sim, um domingo não, um sábado sim, um sábado não. E às vezes chegava uma pessoa, um indivíduo, e falava assim, bom dia, tudo bem? Né, os que tinham condições, né, de falar, nem todo mundo chegava nessa condição ali, né? Aí ele mesmo completava, não deve estar muito bem, né, você está tendo que trabalhar. A resposta minha era essa, eu falei assim, olha, eu saí da minha casa, eu dei um beijo na minha esposa, dei um beijo na minha filha, tô saudável, tô forte, tô sem dor, eu acho que eu tô melhor do que o senhor que veio procurar um pronto atendimento. O senhor deve estar com dor, deve estar com algum incômodo, mas o que eu preciso está aqui comigo. Minha família ficou em paz, em casa, né? Eu estou aqui cumprindo a minha jornada de trabalho para depois levar o pão para minha casa e tá tudo bem. Então, a minha estada nessa empresa, até, não sei se você conhece o Dr. Cordeiro. Sim, já ouvi falar dele. Eu trabalhei 5 anos, eu tive muita experiência positiva, só saí dali porque eu pedi a conta também, entendeu? E tenho um carinho muito grande pelo Dr. Cordeiro. Onde a gente passa normalmente, as pessoas acham assim que a gente sai, até mesmo quando a gente sai de alguns lugares que não foram tão bons, a gente leva experiências para a vida. Exatamente. Né? Qualquer lugar, eu digo sempre isso. Eu já tive assim, eu já fiz tanta coisa na minha vida, cara, assim, eu já vendi disco ambulante, eu já vendi bijuteria, eu já trabalhei em animação de festa infantil, tendo que me vestir de cachorro, entendeu? Cara, então assim, tem certas coisas. Celebrante de casamento, entendeu? Mas aí foi feito com muito carinho, né? Foi uma coisa muito bacana lá pro Paulinho. Acho que tudo que a gente faz, a gente acaba fazendo com carinho. Se a gente não gosta, a gente aprende a gostar. É verdade.
É né? verdade, Porque é verdade. a gente está sempre numa constante evolução, né? Nós estamos sempre querendo evoluir na área que a gente está atuando, né? Estou atuando na área de segurança, eu quero evoluir nessa parte. Na condição de professor, eu quero evoluir nessa parte, né? Então, tudo que a gente faz com carinho. A gente pode até não começar, antes de começar, não gostar, mas a gente acaba aprendendo a gostar. Não tem como a gente não. Para tudo um propósito, né? Exatamente. Por detrás de alguma situação que possa parecer, inclusive, uma tempestade, há um propósito muito claro, definido, Sim. que a gente não enxerga. A gente pode vir a enxergar no meio do processo. Mas eu vejo que isso também é importante, porque isso vai nos moldando, né? Vai nos capacitando. Eu estava comentando com o Adão Lopes, justamente sobre essa questão do conhecimento, e te ouvindo falar aí, estava aqui, cara, é isso. Essa é a sacada. Depois que a gente busca o conhecimento, depois que o processo da educação, o bichinho pica a gente, fala assim, cara, o aprendizado é contínuo. E eu não estou falando só da coisa cartorial, do diploma, da pós, do mestrado, eu não estou falando disso. Também. Mas eu estou falando de saberes, de conhecimentos que a gente não tem. Hoje eu estava falando com uma pessoa, eu não sei fazer tal coisa. Quem que eu tenho que procurar? Aí ele falou assim, você tem que procurar a mim. Que era o profissional daquilo. Eu falei, exatamente. Então cada um no seu quadrado. Aprender, perguntar. O grande problema, você conversou com gente que conversa, o cara fala assim, sabe de tudo, conhece tudo, domina todos os assuntos. Gente assim é chata e perigosa, velho. Fala, não sei. Não, você pode me explicar como é que faz? Não sei. Você perguntar para mim aqui, como é que eu vou, como é que é a anatomia do Flugelhorn, né? Não sei te falar. Depois vocês vão saber o que é o Flugelhorn. Tá? Não sei, porque não é a minha praia. Se você perguntar a respeito do violão, posso tentar falar alguma coisinha, entendeu? É isso, a gente respeitar os saberes e entender que outras pessoas sabem mais do que a gente. E ter essas pessoas como referência, ter como mentores, aprender ao máximo e não parar de aprender. Com certeza, com Né? certeza. Mas aprender sem perder a humanidade. Porque algumas pessoas acabam se titulando e acabam se perdendo no meio do título. Né? Sabe aquela história que a pessoa chegou no poder e ela... Não, o poder revela. Informação é poder, conhecimento é poder. Mas conhecimento é poder, informação é poder para a gente ajudar a realidade de outras pessoas, dos irmãos que estão à nossa volta. Você pensa assim? Você acha que é isso? Com certeza, absolutamente. A vida comunitária na igreja tem muito disso, né? Com certeza, tem. Na congregação tem obras assistenciais que, assim, como toda a igreja, ela tem uma coleta, um fruto, ali é um fruto voluntário, né? Uma captação de verba voluntária para poder manter os templos, para poder manter as despesas rotativas, né? Que energia, manutenções também, e tem a parte principal, que é a parte que a gente chama de obra da piedade, né? É uma obra assistencial, né? Que é feita para as pessoas menos providas. Mas junto com essa assistência vai uma oração, entendeu? Vai uma palavra de conforto, entendeu? Para aquela pessoa, né? Às vezes vai um conselho, né? Às vezes a pessoa está sofrendo alguma necessidade temporária e não sabe como lidar com aquilo. Junto com a assistência vai um conselho, uma pessoa que faz uma oração, deixa um conselho para que a pessoa possa, não é simplesmente dar o pão para a pessoa, né? Você dá um conselho para a pessoa conseguir sair às vezes dessa situação. Eu acho que às vezes é uma oportunidade, né? sim, uma rede
dentro dessas comunidades a gente consegue também identificar muito o networking próprio dela, né? Sim. Contatos, um ajudando o outro, um Sim, recolocando, sim, aí sim. tem alguém que está precisando de um trabalho, assim, assado, Exatamente. né? Essa... Aquele irmão, ele tem uma empresa da área da saúde, aquele tem da área alimentícia, entendeu? Então ele emprega, né? Ou aquele irmão está empreendendo. Eu tenho hoje o meu espaço, vou fazer meu jabá também. Claro, e deve fazer. Eu tenho meu espaço, Talento Musical, né? Que foi uma preparação de Deus para mim. Você está atendendo aonde? Onde está localizado? Eu atendo lá no Parque das Árvores. Lá mesmo? Lá na rua Carlos Mazon, 57. Carlos Mazon, 57? Isso. Olha falando aqui para a câmera. Rua Carlos Mazon, 57. Tem telefone de contato? Talento Musical. Talento Musical. Fala devagarinho o número para sair na tela aí. 19 992 35 5201. De novo, mais uma vez, para registrar. 19 992 35 5201. Talento musical. Exatamente. Teclas em geral. Sopro. Sopro em geral. E cordas dedilhadas. Também. Muito bem. Com a Talento Musical, a gente faz o break. Vamos tomar uma aguinha. Aliás, acabou a água. Preciso botar mais água aqui. E a gente volta já. Nós falamos de canções, né? Nós vamos tentar fazer uma coisinha aqui para vocês na volta. A gente volta já aqui no Arte Notícia, hoje conversando com o professor Nielt. Vamos lá. Você tem interesse em fazer um podcast, gravar um vídeo, enfim, colocar sua ideia, ser visto, criar conteúdos? O lugar é aqui. Anote aí, o telefone está passando aí embaixo da tela. 996-97-43-35. Esse é o nosso telefone, que também é o Zap do Estúdios Pinheiros. Certamente você vai encontrar uma forma, um projeto bacana que cabe no seu bolso e você vai poder colocar o seu sonho aí para funcionar e tornar-se realidade. Tá bom? Podcast Arte Notícia, o som da informação. Voltamos no Arte Notícia, agora tocando, né? Que é o que a gente sabe fazer um pouquinho. Ele sabe muito mais, eu arranho. Então aqui é o seguinte, a gente tinha pensado em algumas canções, pensamos em Vinícius, pensamos em Toquinho, pensamos em, nossa, uma série de coisas. E esse primeiro bloco tocou muito forte, pelo menos eu senti isso no seu coração, no meu coração, da gente falar onde a arte se revelou a nós. Isso é uma coisa que a gente nunca vai negar, que foi dentro da igreja. Sim. Né? Esse é um amor eterno. Né? E aí ele sugeriu essa canção que os nossos contemporâneos vão se lembrar. Com certeza. Eu acho que as gerações mais novas não. A não ser aqueles que ainda cantam. Até os tradicionalistas. Né? Vamos fazer aquilo lá que nós combinamos? Vamos lá. 3, 4...
Lindo demais, né? Maravilhoso, né? Ó, a gente tá segurando aqui pra gente não sucumbir, né? Porque essas coisas nos trouxeram até aqui, Melt. E vão nos levar para... Né? Essas canções são canções que marcaram a nossa... Nós estamos fazendo ao vivo aqui, o violão precisa parar aqui. Parou, agora parou. Certo, hein? Depois a gente volta pro violão. Não, tá certo. Uau! Cadê o reloginho, diretor? Vamos lá. Aqui a gente faz nesse ritmo ao vivo, né? Justamente para a gente não perder esses momentos. Assim não fica tão produzido, aquela coisa toda cheia de histórias, né? E aqui quem me conhece um pouquinho sabe que tem coisas na vida que para mim jamais terão preço, mas sempre terão valor. E momentos como esse aqui, que a gente está passando hoje, né? Nós estamos gravando esse episódio na terça-feira, dia 19 de novembro. Eu costumo dizer que o mistério que a minha alma insiste em chamar de Deus, ele de vez em quando apronta algumas coisas para mim. Recados, mensagens sutis de que ele está por perto. E eu não tenho dúvida nenhuma de que hoje foi mais um dia desses, né? E obrigado por você fazer parte disso, né? Comungar esse momento tão bacana, tão lindo. Aqui sim a gente fala de fé, a gente fala da não fé, a gente fala da crença, a gente fala da não crença, a gente fala de amor, de respeito, de acolhimento. Porque o Evangelho é isso. É andar e estar entre os diferentes, né? Aqueles que pensam de maneiras diferentes. Gosto muito do que Jesus fez. Ele era um cara muito estranho. Jesus era um cara estranho, né? É óbvio que era, um cara rebelde, estranho, enfim, tudo isso. Mas ele conseguiu reunir perfis tão diferentes de pessoas. E uma coisa que eu aprendi desde pequeno, isso veio me formando, né? É a capacidade de Jesus, em meio a tanta diversidade, gerar unidade. A diversidade tem essa possibilidade, porque depende de como a gente lida com a nossa diversidade. Se a gente aprende com aquilo que é diferente do nosso. O meu ponto de vista não é o seu, mas eu tenho muito a aprender com você. Com certeza. Não é? Então, eu acho que uma das grandes dificuldades, inclusive para a gente pegar um gancho com a última parte da primeiro bloco, a igreja não entende muito bem isso, né? No que diz a respeito à manutenção dos seus artistas, porque muitos artistas acabam saindo da igreja para ter sua vida profissional. Esse continua sendo um grande dilema, né? Sim, sim. Melt. Sim, é que nem eu falei para você, né? Principalmente, no meu caso em particular, a música ela é feita como simples objeto de ferramenta para auxílio do canto congregacional. Né? No contexto da igreja. Nós não estamos falando da sua vida profissional. Né? Aí, o que acontece? A pessoa que se propõe a aprender, ele aprende até um estágio e fala assim, tá bom, é só para Jesus. Olha só a mentalidade. Quando era para ser o contrário, você tem que entregar uma primícia, porque é para Jesus. Então eu tenho que entregar o melhor. Então existe às vezes essa confusão, essas avessas, né, no quesito adquirir o conhecimento. E em contraponto, nem todo mundo que aprende um pouquinho mais do que o outro também usa aquilo lá para nivelar. Às vezes a pessoa usa, mesmo estando numa instituição evangélica, ele usa aquilo ali para deixar o ambiente mais nocivo. Tipo, eu conheço, ou você me segue, ou você está fora. Entendeu? Tem disso. Né? Tem. O que mais tem. Você sabe que no meio musical, independente dele ser no ambiente congregacional ou ele ser no ambiente comercial, você sabe que o que mais perdura no músico é o ego. A tal da vaidade. A vaidade.
Então, e o grande problema do músico é o ego, a vaidade. Né? Deixa eu uma pergunta a você. Vamos lá. Por que você acha que acontece isso? Por conta da visibilidade, da ideia de que nós, músicos, somos dotados de poderes especiais. O que explica isso, na sua opinião? Como um músico já de igreja há muito tempo, como professor, como formador de talentos que você como é que você avalia isso? Então, É difícil ter um músico ou uma musicista operário, né? não sei, às vezes, não sei, pode ser pela escassez, né? Pela escassez de lugar, né? Numa orquestra de 80, 100 músicos, existe um maestro. Existe um espala, né? Existe um chefe de naipe, né? Pode ser por isso. Ou simplesmente... Você, inclusive, tem experiência com orquestra, é trompetista da Orquestra de Sopro de Araras, a nossa banda, enfim. Sim. Também tem trabalhos em Rio Claro, também da banda Marcial do Saião, você trabalhou também, eu trabalho ainda. Eu fui regente da banda marcial. Acho que pouco depois da morte do saudoso Walter Bento. Walter Bento, um importante presidente do Saião, né? 18 anos consecutivos. Aí teve uma outra gestão e eu, por mais que eu fosse amigo do Walter, eu preciso do meu trabalho. Eu tenho que ser isento, né? Eu tenho que ser isento até para continuar oferecendo o meu trabalho. Sim, né? Sim. Aí teve a saída do maestro anterior, muito amigo meu, Paulo Zago, e eu fui fazer a regência, né? Inclusive, nada disso também teria acontecido se não fosse o meu meu companheiro de trabalho, o Pregão, Orlando Prego, filho do Zico Prego, que era motorista do sanatório, com quem eu aprendi muito, entendeu? Eu não conhecia nada de samba, eu vinha de um ambiente congregacional, um ambiente que só tocava música sacra. Quadradinho. Entendeu? Que nem eu falei para você, músicas homonfônicas, né? Chega uma pegada de samba, uma pegada de foxtrot. Mas é maravilhoso, né? O aprendizado, o conteúdo, né? Guarânia, pop rock. Chegou a tocar chorinha? Você toca chorinha? Que dizem, e eu concordo, em parte, que chorinho é um ritmo difícil de você tocar. Dificílimo. A gente não consegue definir. Eu admiro muito o Valmir. E quem toca chorinho, toca qualquer coisa. Valmir. Sim, grande instrumentista. Aquela galerinha do Choro Vivo, Éder Pacheco, sim. Graxé. Tem uma galerinha. Nós demos uma arriscada esse ano, tentamos trazer de novo a questão do choro, mas tendo em vista todos os impedimentos que estamos atravessando, né, ficou complicado. Mas é um negócio interessante isso, porque a grande questão, né, professor, é que a gente tem uma riqueza rítmica, regional brasileira. Pois é, né? Cada estado, tem uma cara, né? Você pega no Rio Grande do Sul o vaneirão, não é isso? Sim. Você vai no Mato Grosso do Sul, mais a cara da Guarânia, que é a polca paraguaia, né? Parecido com a polca paraguaia e tal, 3x4, né? E aí você vai e pega o sanfonado lá no Maranhão. Sim, né? Sim. Pega o maracatu lá em cima, pega o frevo em Pernambuco e tantos ritmos, né? O samba, enfim, a riqueza musical, né? Eu acho que para quem vem, e eu posso dizer que foi a mesma coisa, né? Você foi um músico muito mais preparado e mais elaborado tecnicamente do que eu dentro da igreja. Eu enveredei cedo para essa questão popular, enfim, né? E a minha cabeça, eu te mostrei algumas coisas que a gente fazia aqui, né? O que eu ouvia, foi acompanhando esse povo. Esse pessoal tem uma influência direta do Clube da Esquina,
Milton, Loborges, que tem uma influência direta de Beatles. Então, indiretamente, você vai tendo influências que você vai carregando para si. Exatamente. Né? Mas quando a gente sai do cenário congregacional e lembra que eu citei aqui os meninos do trio de metais da Assembleia? Sim, né? sim. Pô, era fascinante, cara, que a gente pegava a hora que os caras entravam, era a hora da gente fazer o reggae. Metaleira comendo solta. Demais, cara. Demais. Porque pede pulsação, né? Uhum. Olha que coisa interessante. Alguns episódios atrás, eu trouxe aqui a querida Neide, né? Que trabalha conosco, que é do Movimento Negro, a dona Neuza e a dona Rosa. E a gente estava falando, e no final do episódio, não sei se você assistiu, Eu não assisti, no final do episódio, você sabe que a Rosa Maria, dona Rosa, ela é uma cantora, um contralto maravilhoso. Verdade. Rapaz, ela puxou aqui uma canção e não tem como você não cantar. Eu, por exemplo, em relação ao Milton, até falei isso. Eu tinha uns 2, 3 anos de idade quando eu vi o Milton Nascimento pela primeira vez. E eu me recordo de ter ouvido o Milton. E toda vez que eu ouço o Milton Nascimento, a minha alma dança. Não dá para explicar. A um menino, um moleque. Cara, sabe, é impressionante. É impressionante. Delícia. Então, assim, tem coisas do Milton, inclusive ouvindo recentemente algumas coisas, que são lindas. Mas eu digo da questão rítmica, né? Sobretudo os ritmos africanos, eles são maravilhosos, cara. Né? O som do tambor, o som é aquela coisa pulsante, né? Que você fala, gente, que coisa diferente é essa? E nós temos esse privilégio, né? Essa riqueza. Riqueza, né? que vem desde lá da umbigada, lá. Isso. A gente fez um negócio aqui com o Alvo Mais Que a Neve, que nós não falamos o nome da música que nós tocamos. Isso. Eu fiz o acompanhamento e você fez o solo, né? Alvo Mais Que a Neve é uma canção, uma das mais antigas, né? Sim, É bem antiga. Ela deve ter... E normalmente ela era tocada nas ceias, né? Nas comunhões, na hora da ceia. Sim. Né? Normalmente se tocava nessa fase. Cada igreja tem a sua prosódia, né? Sim. Prosódia. Mas geralmente... Normalmente, via de regra, pelo menos nas que eu passei, eu participei, era assim. Então, assim, e você percebe que são coisas tão simples, que na época a gente tocava com acordes mais relativamente simples, se bem que eu fiz aqui, não fiz muita coisa diferente, tirando os erros, mas assim, às vezes é uma releitura, é uma forma diferente, baixo, não é? E que isso puxadinha aqui, que muda, né, as coisas. E eu acho que é justamente isso. Quando a gente encontra fora da igreja essa riqueza musical, e aí é que está a minha... de matriz africana, tanto sul-americana quanto norte-americana. Exatamente. Também, né? Mas você quer que eu te fale um negócio? Você vai falar assim, que loucura é essa? Né? Vou fazer um negócio aqui que não estava no programa. Vai lá. Mas só para mostrar. Você pega, por exemplo, isso aqui não... Pegada de blues. Sim. Certo? Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da sua casa, te dei um beijo e parti. Fui eu que mandei um beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que não te vejo, ai que saudade de você. Tá andando paralelo ali, né? Não sei se você viu uma entrevista do Bial com o Raul Seixas. O Nordeste faz blues há muito tempo. Pois é. É um negócio louco isso, mas é verdade. Eu não sei se tem a ver com a base americana que se instalou também. Tem. Mas também é importante a gente dizer aqui, que é mais o conhecimento histórico, o Nordeste teve a invasão holandesa,
portuguesa. O europeu passou muito por lá, não é? Sim. E a nossa, essa miscigenação, né, que nós trazemos com a gente, tem muito do que a gente é, do que a gente se tornou. Musicalmente, culturalmente falando, né? Não sei se você viu uma entrevista do Bial com Raul Seixas. Tá passando na internet uma... Acho que eu acho que eu vi um trechinho. Que ele fala que Luiz Gonzaga tem muito a ver com Elvis Presley. Sim. Né? Blue Moon, né? Blue Moon, Blue Moon. Aí ele coloca, quando olhei a terra, mesma nuance, né? Como qual fogueira de São João. Sempre em sétima, né? Sempre puxando, sempre chamando outra corda, sempre chamando, né? Nunca conclui, né? Sempre Sim. Aquela sétima pedindo uma resolução. Venha dançar. Venha comigo. Maravilhoso, né? Isso aí, né? Pois é, rapaz, é isso que eu falo. E aí a gente entrando nessa questão do que a gente estava falando aqui, né? Dos Vencedores por Cristo e tal. Sim. Que foi lá de 77, com o disco de Vento e Popa, porque eles chegaram pro nosso querido Jaime Kemp, que é o fundador da missão, que era batistão, né? Uhum. E aqui, por favor, meus irmãos batistas, não fiquem chateados comigo. Mas batistão é batistão, né? Assim como os primos presbiterianos, católicos e por aí vai. O que eu quero dizer é o seguinte, falou, Jaime, não dá mais, a gente precisa fazer coisa nossa. E aí começou a ter uma produção musical baseada em ritmos diversos, né? Então, a minha geração, eu falei da fitinha, sim, né? Uhum. Falei da fitinha, a fitinha que mudou minha vida, que eu ouvi aquele som dos violões, um violão de 12 cordas, Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm, seu coração abrir, águas vivas do interior irão fluir ao seu nome. Louva então, nunca mais serás o mesmo, meu irmão. Seu coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Foi isso que parte da igreja brasileira produziu nos anos 70. E alguns jovens chegaram, algumas comunidades chegaram a ver isso. Isso está lá. Eu sou um miserável seguidor que foi salvo por isso. Chegou. Como não amar a igreja? Não é? É disso que eu estou falando, um negócio muito maior, que está além da instituição. Sim. Está além da bandeira, né? Além da bandeira. É isso. E ouvindo coisas, eu falei aqui da primeira vez que eu vi, depois que eu vi de Nelson, mas gente, é um negócio maluco. Quantos jovens decidiram? Meu, você tem ideia? Nós falamos do José aqui. Sim. Você foi mentor dele, foi professor dele. Mas quantos outros jovens, outras crianças que passaram pelas nossas mãos, que a gente nunca mais vai ver, nunca ouviu falar, mas que foram iniciadas por nós e hoje estão seguindo o caminho, se não como um músico profissional, mas como um ser humano diferenciado com formação multicultural. Com certeza. Sabe que é de se parar para pensar, né? É muito louco, velho. É doido isso, né? É muito louco isso. Porque a gente não tem ideia de como o universo conspira, de como o mistério trabalha. Porque normalmente a gente acha... Eu gostei muito de um... A gente tem uma mania
Quando eu falo a gente, eu falo de todos nós, de modo geral, né? A regra geral é de pegar uma caixinha, colocar Deus dentro da caixinha e dissecar Deus. Olha, Deus é assim, Deus é assado, ele faz desse jeito, desse modo. Oh, peraí, quem que é Deus? É usar, que nem Nietzsche falava, né? Usar Deus ao seu favor, né? Exatamente. Moldar uma religião, um conhecimento ali, um conhecimento religioso para te favorecer, né? Você falou uma coisa aí agora que eu falei assim, cara, eu vibrei por dentro aqui, você citou Nietzsche. Infelizmente, a maioria dos cristãos, ou aqueles que se dizem cristãos, enfim, que são adeptos ao cristianismo, né, institucionalizado, eles não gostam muito de Nietzsche. Mas é importante ler Nietzsche. Lógico. Nietzsche faz críticas ali muito contundentes e verdadeiras. Com certeza. E a gente, às Ele vezes, já via mas a gente se o recolhe. que acontecia. Não posso sabe? ouvir. Não. Sabe o lance dos 3 miquinhos? Sim. Não posso falar, não posso ouvir, não posso ouvir. Para, rapaz. Não. Sabe, a vida é ampla. Eu vou te falar um negócio aqui. O Rubem Alves fala isso de maneira maravilhosa. Do céu, né? Do Deus tal. Cara, eu comungo da ideia dele. Com todo respeito Claro. aos que pensam o contrário. O céu, aquele canto gregoriano, tudo azul, lindo, maravilhoso, mas tem que ter ali arte, velho. Que Deus é o Deus da arte. É o Deus que usa a arte para falar os seus, para falar a humanidade. Ele fez isso em todo o relato bíblico que nós temos, que é a base da nossa fé. Com todas E digo mais. os agravantes que tem de todas as edições que a Bíblia sofreu, mas a essência está ali. O pastor, no céu, ele vai deixar de ser pastor. O ancião, o cooperador, o presbítero, o apóstolo, ele vai deixar de ser apóstolo. Ele vai estar no céu para adorar a Deus. Mas o músico, ele vai continuar sendo músico. Está escrito. Né? Então é a arte que vai louvar a Deus, né? Com a música, com a arte. E é interessante isso, da lógica que eu falei, precisa de dissecar Deus, explicar Deus. Querer explicar que Deus funciona do jeito que a gente quer. Do jeito que a gente entende. Como se Deus ele só se revelasse, ele só a nosso favor. Deus é meu empregado ali. Eu pensei, então é o pensamento de Deus. Né? Nossa, mas quem disse, né? É exatamente isso que está falando. Exatamente. A gente não se abre. As pessoas não conseguem entender, porque talvez seja grandioso demais se prestar isso, ou pelo menos a gente fala assim, não é possível a gente conceber tudo que esse mistério, que eu volto a dizer, que a minha alma chama de Deus, Eu tenho um pensamento muito interessante do Henrique Vieira, que é um pastor batista, também é um deputado federal, e ele fala uma coisa que é linda, que é uma coisa que eu sempre pensei. Fala assim, e aí? Como é que você explica? Porque eu sempre tive dificuldade, viu, né, de aliar a fé e a razão. A gente que divaga muito no Humanas, o músico já tem algumas melancolias próprias, né, do perfil nosso, tal, coisa. Mas ele fala uma coisa que é linda, chocantemente linda. Você crê? Eu creio quase não crendo, mas eu creio. E eu acho que é isso. Mas o crer o Evangelho precisa crer o Evangelho preconizado no Cristo humano. E aí é que entra tudo o que a gente está dizendo aqui. Você pode falar assim, o que esses malucos estão falando? Nós estamos dizendo que a igreja tem que ser lugar de acolhimento aos diferentes e receber a todos. Não pode ser seletivo. Ou crer quase não Porque crendo. o Evangelho é para todos. Exatamente. Né? Isso. Eu vim para curar os mancos. Né? Eu não vim para os sãos. Sim. Eu quero ser eternamente doente. Exatamente. E em contraponto da fé, eu creio quase não crendo, mas se a sua fé for do tamanho do grãozinho de mostarda, que é pequeno, né? Entendeu? É pequeno. Né? É uma analogia, você
transpor um monte para outro lugar. Mas a sua fé alcança muita coisa. A fé cura, Sim, não é? entendeu? Milagres acontecem. E, aliás, eu vou encerrar com essa canção aí. Que é do cara. Há quanto tempo nós temos ainda aí, diretor? 5? Eu acho que vai dar tempo. Passou rápido, né? Passou rápido. Não deu para perguntar tudo, mas eu fiquei muito feliz com essa nossa conversa. Imensamente grato por você compartilhar coisas tão significativas para você, por ter o momento de, aqui com você, de ser visitado. E qual é a pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e não fiz para você? Olha, eu acho que eu vou me convidar para vir mais vezes aqui. Mas você vai voltar, certamente. Então, eu prefiro, entendeu? Que você, que a gente continue ou essa pauta ou começamos outro Na assunto. próxima. Mas assim, O ano que vem. para quebrar um pouco o gelo, entendeu? Nós somos de pinico a bomba atômica. É isso aí, é isso aí. Né? Talvez porque dentro de nós haja um pouquinho de humanidade. Com certeza. A gente se permite certeza. errar. E que bom que a gente erre. Porque a gente lembra que a gente é humano, né? Obrigado pelo carinho, pelo atendimento ao convite. Eu espero que você tenha se sentido bem aqui. Super à vontade. Essa foi a ideia da gente conversar sobre a vida. Super De à uma maneira vontade. muito leve, tocar em assuntos que são assuntos polêmicos. Tem muito tabu em cima disso ainda. Sim. Né? Os Mas aqui nós dogmas, conversamos como dois irmãos, como dois fraternos, né? E sempre vai ser assim. Porque as pessoas... É isso. Isso que é a vida. A gente aprender com essas diferenças. Né? Eu vou tomar liberdade. Hoje eu já... Por sabe favor. quase tempo que eu faz muitos episódios que eu não venho com violão. Que eu não toco mais Solta violão. seu coração, que eu quero ouvir. Eu vou te falar uma coisa. Lembra que eu falei para você lá do Jaime Kemp, de um dos compositores, era chamado Ralph Carmichael e tal? Sim. E uma das composições, e essa que eu vou tocar, uma versão em samba-canção, meio bossa nova, dessa canção que se chama, eu não lembro, faz muito tempo que eu não toco, mas ela se chama Meu Pequeno Mundo. Para você de perto, para você de longe, meu beijo carinhoso. Obrigado sempre aos nossos anunciantes, apoiadores. E espero que vocês gostem aí, tá bom? Feito com muito amor, com muito carinho, com muita verdade. Oh Deus da amplidão do sol e do mar, que eu sinto no vento, no ar, e embora em todo lugar surpreso estás vivo em mim. Eu esqueci uma parte da letra. Lindo, maravilhoso. As terras distantes de um mundo sem fim, criaste em teu grande poder, meu pequeno mundo chamou-te a atenção. Nem mesmo posso entender. Milagres sei que acontece. Alguém como eu, no instante em que os amos, crer, pois somos o alvo
Cristo a morrer numa cruz, podem estrelas caírem e o sol se apagar, todo o universo passar, mas nada vai mudar. A promessa que me fez Jesus em meu ser vai ficar. Vai ficar. Lindo, né? Ralph Carmichael, versão Jorge Camargo. Beijo pra vocês.